Fala pessoal, a gente vai começar um novo tipo de assunto agora na física e vai sair um pouquinho daquelas equações de definição de movimento, descrição de movimento e vamos agora estudar a parte dinâmica. Tá? Quem estudou comigo no ano passado já sabe um pouquinho do que a gente vai falar aqui, então vou fazer um resumo, tá, das partes mais importantes para depois ir para a parte que a gente realmente vai interessar, que é a resolução de exercícios mais complexos. Então a dinâmica, onde a gente está começando agora, é uma parte da física que vai estudar os movimentos, mas a gente vai evitar descrever os movimentos, a gente vai explicar as causas dos movimentos. Geralmente, essas causas de movimentos são envolvendo forças, e aí aparece para a gente a definição de força, né? Que ele vai ser um agente físico que provoca deformação ou deslocamento em um corpo. Tá? E aí, para completar aí também, que a gente vai usar bastante essa definição, uma outra definição é a definição de massa. Tá? Então, massa, alguns lugares definem como sendo a quantidade de matéria do corpo, mas para a gente o mais correto mesmo é falar que é a medida de inércia que o corpo tem, ou seja, quanto de força que eu preciso fazer nele para poder tirar ele do estado de repouso. Tá? A gente baseia o nosso curso nas leis de Newton. Então temos três leis aí, tá? Lei da inércia, primeira lei, que fala que todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso fica nesse estado até que uma força o tire dessa situação. Tá? Aqui o melhor exemplo é você em pé dentro de um ônibus que vai começar a se movimentar. Se você não estiver se segurando, tá? Quando o ônibus der aquela arrancada, você perde o equilíbrio. Tá? Não é que você foi jogado para trás. Na verdade, você está em repouso e a sua tendência é ficar em repouso. Tá? Por isso você se desequilibra enquanto que o ônibus deu aquela arrancada. Ele saiu do lugar, mas você ficou. Tá? Mesma coisa acontece quando ele está fazendo uma curva. Quando ele fazendo uma curva, você é lançado para o lado contrário da curva, mas esse lançado a gente tem que colocar umas aspas aí, que na verdade nós estamos continuando no movimento em linha reta. Você continua em linha reta, sendo que o ônibus que virou. Tá? Essa que vai ser a definição da lei de inércia. A segunda lei é o que a gente vai mais usar para contas. Tá? Então ela fala para a gente, tem a formulinha aí, que a força resultante, ou seja, esse FR, é igual a massa vezes a aceleração que o corpo tem. Aí que entra aquelas aulas que a gente teve de vetores, tá? Que esse FR aqui, você vai ter que sempre olhar para o corpo, ver quais as forças que estão associadas no movimento, ajudando ou atrapalhando, e elas vão entrar no cálculo desse FR. Tá? As unidades têm que respeitar. Toda a força é medida em newtons, toda a massa do corpo tem que ser em quilogramas, e toda a aceleração tem que ser metros por segundo ao quadrado. Tá? Por fim, lei da ação e reação. Ela aparece quando você tem interação entre dois corpos. Tá? E aí quais são os detalhes? Primeira coisa, sempre são entre dois corpos, enquanto a ação está aplicada num corpo, no mesmo instante a reação está aplicada no outro. Então as forças de ação e reação, elas estão em corpos distintos. Tá? Elas têm mesmo valor, mesma direção, só que sentidos opostos. Tá? Então essas coisas que aparecem aí, e a gente vai ver como que aplica ela nos exercícios de conta. Tá? Então, ó, com essas três informações, lei de inércia, FR igual a MA e ação e reação, nós vamos criar uma série de exercícios sobre como que as forças interagem provocando os movimentos. Tá? Só que antes, a gente vai ter aqui uma prévia das principais forças que vão aparecer pra gente. Então algumas forças têm nome. Tá? Então o que eu separei? Força peso, a gente vai representar ela pelo P maiúsculo. Todo corpo tem. Tá? Sempre vai ser uma flechinha apontada para o centro da Terra. Ela tem fórmula para calcular. Então a força peso sempre vai ser a multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Tá? Geralmente a gente está usando exercícios de gravidade da Terra, então a aceleração vai ser igual a 10. Tá? Agora aqui, a segunda força é chamada força normal. É uma força de contato. Então pode ser um corpo encostado em outro corpo, tá? Ou um corpo encostado no chão. Aqui eu coloquei no meu desenho dois corpos que estão em contato com o chão. Então você tem que o chão faz uma força nesse corpo. E aí o detalhe, ó, o chão inclinou, nessa segunda situação que eu coloquei, a força também inclinou. Então qual que é a regra que você tem que respeitar aqui? Já que ela não tem fórmula para calcular, a gente vai fazer por comparação. A única regra que tem que respeitar é assim:
que a superfície tem que fazer 90 graus com essa força. Então aqui eu estou desenhando, ó, a força está inclinadinha, mas ela está fazendo 90 graus com a superfície que é o chão. Aqui mesma coisa, ó, o chão é horizontal, mas a força é vertical para cima. Tá? Pode ser entre corpo e corpo? Pode ser também. Só que aí, quando tem corpo em corpo, a gente tem que lembrar de colocar ação e reação, porque um corpo está encostado no outro, então um corpo faz força no outro, e aí o outro faz força no um, tá? Falando tipo chaves aí. Por fim, a última força que a gente vai usar é a força de tração, que a gente vai representar como T. Também pode ser chamado tensão, tá? E ela sempre vai aparecer quando tiver corda ou quando tiver fios. É um jeito de você ligar os dois corpos. E sempre lembra o seguinte, ó, o fio tem que estar esticado. A gente vai falar que o fio é ideal, então ele obrigatoriamente não tem massa, tá? E aí ele não estica que não é elástico, ele simplesmente fica esticado, mas sem aumentar o tamanho nem diminuir o tamanho. E essas flechinhas que aparecem aqui, ó, são as forças de tração, representei pelo corpo, tá? Mas na verdade quem está fazendo essa força de puxar é o fio. Então quando o fio está esticado, o que vai acontecer? Cada parte do fio está puxando o corpo, tá? Então você está dizendo aqui que em cada beirada do fio aparece uma força, e essas forças, ó, apontam uma para outra. Elas tentam, ó, puxar os corpos a se encontrarem. Mesma coisa se eu colocar aqui, ó, um fio passando por uma roldana, uma polia, tá? E ligando um outro corpo aqui embaixo. Então as duas flechinhas, ó, uma em cada beirada da corda, e as duas, ó, acabam se encontrando, tá? Uma flechinha aponta para a outra. Então essas três forças que aparecem aqui, veja, só a força peso que tem fórmula, tá? Mas todas as outras, independente da força peso ou normal ou tração, temos regras para desenhar elas, tá? Então peso sempre vertical para baixo, força normal sempre perpendicular com a força de contato, e força de tração uma em cada fio, uma apontando para a outra, tá? Tendo essas definições aí, coloquei aqui um exemplo prático. Pode já pensar que esse aqui é o mais completo possível. Os outros são mais simples do que esse que a gente vai fazer. E aí a gente vai aplicar todas essas informações do que é força, do que são as leis de Newton e como funciona cada desenho de força aí, tá? Então, ó, o exemplo está nos dizendo o seguinte: o sistema de corpos a seguir está ligado por fios ideais, ou seja, eles não são elásticos e não vão esticar e ficar maior do que o tamanho normal, tá? Eles não têm massa também, então eles não vão ter peso. Em local onde o atrito é desprezível. Então aqui é totalmente liso, tá? E aí quando eu falo liso, esquece um pouquinho o nosso cotidiano do que é liso e pensa numa coisa totalmente lisa, tá? Seria mais ou menos assim: se você tiver com 1 tonelada numa superfície lisa, se você assoprar, não tem nada que segure esse corpo, ele vai se movimentar de acordo com o seu assopro, tá? Então qualquer força, mesmo que seja pequena, numa situação sem atrito, nos exercícios de física, é uma coisa bem exagerada, tá? Ela não tem força mesmo, você consegue empurrar dando um peteleco um corpo de 1 tonelada. Então, falou atrito desprezível, essa situação que a gente vai estar falando. Peço para determinar aí a aceleração do sistema, ou seja, o A da formulinha do FE igual a MA, a força que A exerce em P, aqui é uma força de contato, tá? Ó, no desenho o A está encostado em B, e no item C eu peço a tração no fio que liga A e C. Então aqui eu tenho, ó, uma corda que está ligando o corpo A, passando pela roldana e chegando no corpo C. E aí eu dou um desenho e eu coloco, ó, as massas dos corpos são 3 kg, 1 kg e 1 kg, tá? Sequência aí, corpo A, B e C. Aqui, para não ter erro, é uma sequência que você sempre vai fazer, tá? Então são 4 etapas sempre. E aí a gente começa assim, ó. Primeira etapa, você vai desenhar as forças. Então você lembra, existe peso, normal e tração, só essas. E aí você tem então, ó, todo o corpo tem peso, então todas as forças apontadas aí para o chão. Peso do A, peso do B, peso do C. Desenha as flechas e põe a letra, tá? Não é só fazer um risquinho, tem que desenhar a flecha mesmo quando está apontando. Depois, ó, tem força de contato com o chão. A e B estão apoiados no chão. Então você tem duas normais. Uma normal no corpo A para cima, uma normal no corpo B para cima também.
tem o fio, ó. Então o fio está ligando o corpo A no corpo C. Vai desenhar tração. São duas forças que estão puxando os corpos. Então está um em cada beirada do fio e elas estão se encontrando. Tá? Aí o que faltou? Corpo A está encostado no corpo B. Então existe um par aí de contato também. Desse jeitinho aqui, ó. A superfície de contato com A e B, estou apontando com o mouse aqui, é vertical. Então as suas forças de contato são horizontais. Poderia escrever normal também, igual eu escrevi aqui nas verticais. Mas é legal você colocar FAB e FBA para lembrar o seguinte, ó. Ação e reação. Corpo A empurra o corpo B, então força de A em B, FAB. E por ação e reação, o corpo B empurra para trás o corpo A. Então eu tenho aqui força de B em A, ou do jeitinho que eu escrevi aqui, FBA. Tá? Tem que aparecer todas essas forças. Tá? Faltou alguma delas, seu exercício já vai estar errado, não tem nem como continuar, nem como dar meio certo. Tá? Falando isso, segunda parte, você vai escolher um sentido para aceleração. Como aqui não tem atrito, você vai seguir a seguinte regra. Ó. Se tiver alguma força no enunciado falando que está puxando ou empurrando os corpos, essa força vai mandar para onde tem o movimento. Se não tiver nenhuma força, que é o caso desse exercício que eu passei para vocês, o corpo que estiver pendurado vai provocar o movimento. Então o corpo pendurado, ele desce, mesmo sendo mais leve que os outros que estão na superfície, já que não tem atrito, e aí ele descendo, a força é transmitida pela corda e a corda puxa todo mundo. Tá? Então aqui você tem, ó, nessa configuração, duas representações de aceleração. Corpo C, ele desce acelerado, então a flechinha para baixo, A de aceleração, e o corpo A é puxado pelo fio e empurra o corpo B no sentido aqui da roldana. Tá? Então a aceleração desses dois corpos, horizontal e para a direita. Tá? Somente isso vai fazer nesse segundo passo, adotar sentido de aceleração. Agora a parte difícil. O terceiro passo é o seguinte: você vai criar as equações de movimento. Então quando eu falo, ó, monta as equações de movimento, é aplicar a força resultante igual massa vezes aceleração, uma vez para cada corpo. Então aqui a gente tem três corpos, corpo A, corpo B e corpo C. Eu tenho que fazer uma equação para cada uma delas. Qual que é a regra para você não errar? Sempre o perigo de erro é no FR. Tá? O M vezes A aqui é tranquilo. O M é a massa, você sabe quanto vale cada uma delas. E a aceleração é o que você quer descobrir. Então vai continuar sendo A, porque vai ser uma das variáveis. Tá? O que vai tumultuar vai ser o FR. Então no FR, você vai fazer o seguinte. Ó. Olha para o corpo, isoladamente, vê quais as forças estão neles. Então no corpo A, tenho tração normal, FBA e peso. E a aceleração do corpo A é para a direita. Então se a aceleração é para a direita, eu vejo quais forças estão para a direita e se tem alguma força para a esquerda. No nosso caso aqui eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda. A força para a direita, ela vai ser positiva, ela vai entrar auxiliando o movimento, enquanto que a força FBA, ela vai ser negativa, porque ela está contra a aceleração, está contra o movimento. Tá? Peso e normal aqui são perpendiculares, então na verdade uma equilibra a outra e não entra na equação. Tá? Só quem vai entrar na equação são as forças que estão na mesma linha da aceleração. Então se a aceleração é horizontal, procura as forças horizontais. Se a aceleração é vertical, procura as forças verticais. Se tiver alguma aceleração inclinada, tipo uma rampa, aí também você tem que procurar as forças que são inclinadas, que fazem parte da rampa. Tá? Então as equações vão ficar assim. Ó. Corpo A, tração positiva, FBA negativa, igual M vezes A. Então no caso 3 vezes A. Corpo B, ó, eu tenho três forças. Peso para baixo, FAB para a direita, normal para cima. Então quando eu vou fazer a análise de acordo com a aceleração é para a direita, FAB também é para a direita, então FAB entra positiva. Peso e normal são perpendiculares, não entram na conta, e no corpo B não tem força para a esquerda, então não tem força negativa. Então corpo B fica FAB igual a 1 vezes A. Por fim, corpo C é um movimento na vertical, só que sentido para baixo. Então esse peso aqui, ó, está no mesmo sentido da aceleração.
ele entra como positivo. Tração está entrando aí negativa, está contra a aceleração, menos o t, igual 1 vezes a, 1 é a massa ou a aceleração. Aí, as equações aqui estão prontas, tá? Não tem mais o que fazer aqui em questão de equação. O que a gente vai fazer? Resolver essas equações. Então você tem que descobrir quanto vale o A, que é o que eu perguntei no item A, aceleração. Quanto vale o FAB ou o FBA, tanto faz, já que elas são forças de ação e reação, então elas têm o mesmo valor, tá? Só tem o menos diferenciando porque é sentido oposto. E quanto vale o T, que vai ser a tração. Tá? Aí aparece aqui só um detalhezinho. Na equação do corpo C tem o peso do C. Não esquece, peso é diferente da massa do corpo, tá? Peso é aquela força que apareceu na página anterior, que é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Quando não falar nada aqui no enunciado, a gente está adotando a aceleração média da Terra, que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse peso que tem aqui, ó, ele vai ser o 1, que é a massa do corpo C, vezes o 10, que é a gravidade. Tá? Resolvendo, que é a quarta etapa. Deu uma filtrada aqui nas equações, tá? Então ficou, ó, equação do corpo A, do corpo B e do corpo C. Quando eu for resolver, então tem assim, ó. Troco o peso de C por 10, que é o 1 vezes o 10 da gravidade. Tá? As equações ficarão assim. É um sistema de equações. Vou resolver pelo jeito mais simples, ó. Soma as equações. Quando eu somar, as duas trações se cancelam, ó, porque uma é positiva, uma é negativa, e as duas forças de contato se cancelam. A FAB é positiva e o FBA é negativo. Tá? Então elas têm mesmo valor. Aqui só muda o AB e o BA em vez de escrever, só para falar que quem está fazendo força em quem. Tá? Mas continua sendo o mesmo valor. E o sinal de menos aqui para indicar o sentido na hora que a gente montou a equação. Então essas duas também se cancelam. E aqui 3A mais 1A mais 1A te dá 5A. Então do lado esquerdo sobrou só o 10, que é o peso, igual a 5 vezes A. Sua aceleração deu 2. Aqui a gente já descobriu qual é a resposta do item A. Para fazer o item B, que eu peço a força de contato, ó, eu posso pegar essa equação do meio, ó, FAB 1 vezes A. E esse A é o que eu acabei de calcular. 2 vezes 1, que vai me dar aqui a força como sendo 2 newtons. Lembra que toda força é medida em newtons. Tá? Por fim, para calcular tração, eu posso escolher ou a primeira equação, tá? Mas tem que fazer duas substituições, FBA e aceleração, ou posso escolher aqui a última equação, fazendo só uma substituição, mas tem que tomar cuidado que a tração aqui é negativa. Tá? Eu optei por escrever aqui pela primeira equação. Então escrevi de novo aqui ela na resolução, ó, T menos FBA igual a 3 vezes A. E aí substituindo, o FBA acabei de calcular, vale 2. E o 3 vezes A é 3 vezes 2, que a minha aceleração, por coincidência, também deu 2 aqui. Tá? Fazendo a conta, fica T menos 2 igual a 6, e aí o menos 2 passa para o outro lado somando, fica T mais 8, T 6 mais 2 que vai dar 8. Tá? E com isso a gente achou, ó, as três coisas que o enunciado pediu. A aceleração, força que A faz em B, ou que B faz em A, tanto faz, e a tração que está no fio que liga o corpo A com o corpo C. Tá? Então perceba, ó, todo exercício que aparecer esses bloquinhos desenhados, sempre a resolução vai ser essa. Tá? Desenhe as forças, todas as forças, independente se elas vão entrar ou não vão entrar na conta, porque vocês perceberam que algumas forças não entraram. Tá? Desenhe a aceleração, qual é a regra da aceleração? Se tiver corpo pendurado, quem manda no movimento é ele. Se tiver uma força desenhada, o enunciado falar quanto vale, para onde está apontando, é ela que vai estar mandando o enunciado. Tá? E você vai ter depois que montar as equações. Para montar as equações, é olhar as forças que estão no corpo e olhar para onde esse corpo está acelerando. Tá? Quem tiver no mesmo sentido da aceleração é uma força positiva. Quem tiver em sentido oposto é negativo. Quem tiver perpendicular não entra na conta. Tá? Esse que é o resumo da resolução que a gente tem aí para exercícios. Beleza? Isso aqui vai ficar como exemplo. Eu coloquei uma lista de exercícios junto no fórum para vocês. Tentem fazê-las. De conselho, faça do fim para o começo. Tá? E aí vão tirando dúvidas comigo para depois a gente continuar com esse assunto. Tá ok? Até mais, gente. Um abração.